Olá, queridos, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade falando sobre o sistema cardiovascular, mais precisamente sobre o sangue. Então, o sangue, exerce inúmeras funções, né, ao circular pelo corpo. Entre elas, a gente destaca aqui o transporte de substâncias, né, como oxigênio, gás carbônico, os hormônios, a defesa do corpo contra agentes patogênicos, ou seja, aqueles que causam doenças por vírus, bactérias, protozoários, enfim. A coagulação e início de cicatrização, né, dos locais onde houve um rompimento de vaso, ocasionado por um machucado, por um acidente, por um corte, enfim. E a manutenção da temperatura do corpo. Essas são algumas das funções do sangue. O sangue apresenta dois componentes básicos, que é a parte líquida e a parte sólida. A parte líquida do nosso sangue é chamada de plasma. E a parte sólida do nosso sangue é chamada de elementos segurados. Entre eles, a gente destaca os glóbulos brancos e plaquetas e os glóbulos vermelhos, que vão estar aí associados nesse processo de manutenção, né? E dessas outras funções que existem no nosso corpo. As plaquetas ou trombócitos não são células inteiras, e sim fragmentos celulares, né? Que nos casos dos ferimentos, elas vão aderir à parede dos vasos sanguíneos e ajudar a fechá-los para bloquear a passagem do sangue e ocorrer a coagulação sanguínea. Então, a função das plaquetas é essa, coagulação sanguínea. Os glóbulos brancos ou leucócitos apresentam mais de um tipo de célula e cada tipo exerce uma função específica no nosso corpo, né, relacionada aos mecanismos de defesa. Tanto a forma quanto o núcleo dessas células são variados, como a gente observa nessa imagem. Os linfócitos, basófilos, neutrófilos, eosinófilos e monócitos vão apresentar formas e características totalmente diferenciadas umas das outras, justamente por isso que elas vão ter uma função, cada uma, específica no nosso corpo. Os glóbulos brancos são capazes de sair do interior dos capilares. Lembra que os capilares são os vasos, né, os vasos de menor calibre, né, que existem no nosso corpo. E esse processo é chamado de diapedese, ou seja, quando ele sai dos capilares e vai em direção a um corpo estranho, ou seja, a um agente invasor, é chamado de diapedese. Quando ele engloba e digere esse agente invasor, é chamado de fagocitose. Então, quando ele sai do capilar e vai em direção ao invasor, é diapedese. Quando ele engloba ou digere aquele invasor, é chamado de fagocitose. Beleza? A gente vai continuar aqui, ó, falando mais detalhado por meio de uma imagem. Então, a gente observa aqui que nessa figura 1 ocorreu uma lesão por causa de um material, né, que cortou o vaso. Observa-se aqui que na imagem 2 houve a adesão dos glóbulos brancos à parede do vaso, no ponto, né, do ferimento, aqui onde houve, né, o bloqueio, né, do material perfuro cortante. Na imagem 3, observamos que há a saída dos capilares até o local do invasor, e esse processo é chamado de diapedese, né, onde elas vão chegar saindo dos vasos dos capilares em direção ao agente invasor. Em seguida, né, ocorre a fagocitose, que é o englobamento e a digestão do agente invasor, que no caso aqui é uma bactéria, ok? A defesa orgânica e o sangue, né? Além de defender o organismo por meio do processo de fagocitose, os glóbulos brancos, né, são capazes de detectar partículas estranhas. E o nome dessas partículas estranhas é antígeno. E produzir substâncias de defesa, que são os anticorpos. A gente observa aqui, ó, que o linfócito, que é uma célula de defesa do nosso corpo, produz um anticorpo para esse antígeno aqui. A gente observa aqui, ó, a adesão correta do anticorpo para o antígeno. Então, nessa outra imagem, a gente observa que um linfócito também produz um anticorpo para uma outra bactéria. Ó. A gente observa que ele tem um outro formato. Então, cada antígeno
E cada anticorpo vai ter, é tipo uma chave, uma fechadura. Se você chegar na casa de uma pessoa estranha e tentar abrir com a sua chave de casa, você não vai conseguir abrir. Da mesma forma, os linfócitos vão produzir anticorpos específicos para pegar aquele antígeno, ou seja, aquele invasor, certo? Então, a reação antígeno e anticorpo, ela precisa ser específica, ou seja, ele vai só englobar aquele determinado antígeno. E uma vez que isso ocorre, nunca mais esse processo é esquecido. Fica no nosso corpo uma memória imunológica, onde, quando a gente entrar em contato novamente com esse inimigo, o nosso corpo imediatamente vai produzir os anticorpos específicos para aquele invasor e você não vai mais precisar, adoecer por conta disso. Você não mais vai adoecer. Por isso que é importante que a gente faça a vacinação correta. Por meio da vacinação, muitas pessoas, já foram salvas, digamos assim. Por quê? Por meio da vacina, a gente consegue adquirir esses anticorpos e aí quando a gente entrar em contato com determinado invasor, seja ele um vírus ou uma bactéria, a gente não vai adoecer e posteriormente, dependendo da situação, acabar morrendo. Tá certo? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre o sistema ABO, os tipos sanguíneos. Tá bom? Beijinhos e até mais. Tchau, tchau.